Bom, pessoal, a gente está aqui de volta hoje para mais um tutorial e dessa vez eu vou estar explicando um método muito mais fácil, muito mais amigável de como a gente consegue dividir nossa prancha, o espaço da nossa prancha para que a gente consiga fazer uma diagramação muito mais organizada, né? Mais chamativa, que enche mais os olhos, enfim. Uma boa diagramação na prancha de arquitetura é fundamental, né? Para que a gente possa expressar nossas ideias, até porque o nosso único modo de conversar com a pessoa que lê a prancha é justamente usando o desenho dela, né? Então, se a gente tiver uma diagramação mais organizada, a explicação do nosso projeto pode ser muito mais efetiva. Então, o método que a gente vai utilizar hoje é o que a gente pode chamar de método de grid, onde a gente usa uma malha para organizar o conteúdo que a gente vai ter que colocar dentro da prancha. Se tudo der certo, no final do tutorial a gente vai ter uma prancha parecida com essa, que é de uma entrega passada da faculdade. Sempre uso os trabalhos da faculdade como exemplo, porque também sou estudante, em que eu fiz com um amigo meu, e enfim. A gente usou esse método de grid, esse método de divisão de espaço para compor essa prancha daqui. Então, a gente vai usar o Illustrator para fazer essa divisão de espaços. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber o que a gente vai colocar dentro da prancha. Geralmente, quando a gente está fazendo um trabalho acadêmico, cada prancha tem tem itens obrigatórios que tem que conter, né? Por exemplo, a primeira prancha tem que conter a descrição do projeto, a segunda tem que conter as plantas, a terceira tem que conter cortes, assim por diante. Para esse exemplo, a gente vai utilizar 4 itens que vão ser obrigatórios nessa prancha, que são os mesmos itens que estão aqui. A gente vai ter o memorial descritivo do projeto, a descrição, né, a explicação em forma de texto. Nós vamos ter os diagramas, que são pequenas imagens bem intuitivas sobre o projeto, uma planta e renderizações. Com esses 4 itens, a gente vai compor então a nossa prancha que vai ser feita aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ativar o grid. A gente não tem nenhuma marcação nessa folha. Então não tem como a gente estabelecer espaços, já que a gente tem um espaço que é único. O que a gente vai fazer para dividir? A gente vai dar um clique com o botão direito na tela e vai clicar em mostrar grade. Quando a gente fizer isso, vocês vão ver que a área de trabalho vai ficar com esse quadriculado, que vai ficar com essa grade mesmo. Em inglês, pode ter outro nome, pode estar em inglês, né? Mas acho que é show pattern, alguma coisa assim, mas a função é a mesma. E quando vocês ativarem, esses quadrados podem estar menores ou maiores. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir em editar, a gente vai vir em preferências, guias e grade. E aí, aqui embaixo a gente vai ter a grade, que é onde a gente vai mexer. Grade é isso daqui, né? Aí ele está falando aqui, grade a cada 352,77 milímetros. Como eu estou trabalhando com uma folha em milímetros, vai estar aparecendo milímetros. Se você estiver trabalhando em uma folha em pixels, isso vai estar em pixels, mas isso não muda nada. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, outra medida. Aqui está 350, vamos colocar 200. Em subdivisões vamos deixar 10 mesmo. Quando a gente dá OK, a gente vê que esses quadradinhos eles diminuíram, eles ficaram menores. Mas isso, gente, é uma questão de preferência. Se vocês preferirem trabalhar com um grid maior ou com um grid menor, não vai alterar muita coisa no resultado final. Então, para voltar para aquele esquema de grid, que é o que eu estava usando, eu vou vir em editar, preferências, guias e grade, e vou colocar 350, que era a média que estava antes. Pronto, os grids voltaram para o tamanho, ficaram maiores. Com essa malha estabelecida, o que a gente vai fazer agora é começar a dividir os espaços. Então aqui eu estabeleci uma cor para cada um. Vamos pegar esse quadradinho vermelho, que equivale ao nosso memorial descritivo, e vamos puxar ele para cá. O quadradinho no memorial descritivo representa o espaço que eu quero que ele ocupe na minha prancha. Então, se eu quero que o meu memorial descritivo seja a primeira coisa com a qual o meu leitor se depara, o ideal é que ele esteja nessa região da prancha. Na região superior, na região onde os olhos vão bater primeiro. E o ideal é que ele seja o primeiro objeto a ser lido.
Então, como numa página de uma revista, vamos posicionar ele no canto superior esquerdo da prancha. E aí, com esse quadrado feito, eu consigo, a partir do grid, estabelecer uma área alvo que eu quero que o meu memorial descritivo ocupe. Então, vamos colocar essa área daqui como exemplo. Então, eu já sei que essa área é onde eu vou reservar para os meus textos, para o meu memorial descritivo sobre o projeto. Vamos pegar o próximo, que são os nossos diagramas. Os diagramas, como vocês sabem, são ilustrações que exemplificam algumas características principais do projeto. Então, eles são itens que têm que ser lidos logo de cara, e de preferência, os diagramas fazem relação direta com o memorial descritivo. Então, por exemplo, se no meu memorial descritivo eu estou falando sobre o partido do projeto e eu tenho diagramas sobre isso, o ideal é que um fique perto do outro. Porque se eu colocar esse cara longe, eles não se conectam. E eu vou passar por um monte de informação até ter que conectar o que está aqui com o que está aqui. Então, para isso, vamos colocar os diagramas, para que a gente tenha essa conexão, vamos separar a área dos diagramas do lado da área do memorial descritivo, né? Vamos pegar aqui como trava. Beleza. Então agora nós temos duas coisas sobrando. Nós temos a planta e nós temos as renderizações. Como essa é uma prancha que vai ser a primeira a ser exibida para o leitor e vai ser a prancha que entre aspas, de concurso, a prancha que a gente vai utilizar para seduzir, entre aspas, o leitor, eu acho que é muito mais vantajoso, como a gente fez no nosso exemplo, que a gente valorize a visão que as pessoas têm das renderizações, que você valorize os espaços, a renderização dos espaços do seu projeto. Então vamos dedicar o maior espaço disponível para esses renders. Então vamos colocar eles aqui nessa parte inferior da prancha, dedicando todo esse espaço para os 3Ds. Então todo isso aqui vai ficar com 3D, o que é amarelo, tudo que é vermelho como memorial descritivo e tudo que é azul como diagramas. Se vocês quiserem, vocês podem diminuir a opacidade dessas formas para que você veja o grid lá atrás. Vamos deixar aqui a opacidade em 35%, que a gente consegue visualizar o grid e saber mais ou menos quanto a gente está ocupando. E aí o espaço que sobrou a gente vai dedicar para a planta, que é uma planta única. No nosso caso a gente vai utilizar uma planta do térreo do projeto. Vamos colocar aqui e mudar a opacidade também para 35%, para conseguir ver o grid lá atrás. Beleza, a gente tem aqui então, gente, nosso espaço parcelado do que a gente quer, do jeito que a gente quer deixar nossa planta, nossa prancha. O que a gente vai fazer agora? A gente vai juntar todo o material que a gente vai colocar aqui. Então, para facilitar, eu coloquei aqui do lado, né, do lado da nossa prancha, o material que a gente tem para que a gente coloque aqui dentro. Então, vamos lá. A gente tem os diagramas, a planta do térreo, e aqui a gente tem 6 imagens. Então, com todo esse material aqui, vamos começar a montagem da nossa prancha. Antes de fazer isso, eu recomendo que, até uma coisa que eu esqueci, vocês criem uma camada nova. Vamos copiar isso aqui, deletar. Criem uma camada nova. Aqui em cima eu estou criando uma camada. E chamem ela de áreas, por exemplo. Nessa camada, que está embaixo desse pessoal aqui, a gente vai colocar os nossos quadrados. E vamos bloquear essa camada. Agora sim, nessa camada 1, que é onde estão os nossos itens, vamos arrastar eles. Porque desse jeito vocês não ficam atrapalhados clicando nisso daqui, tendo que colocar coisa para trás, para frente, enfim. É muito mais prático. Então vamos posicionar aqui na quina da folha. Beleza. A gente tem aqui nossos renders. Eles estão maiores, eles estão extrapolando o tamanho da folha, que é o que a gente não quer, certo? Então vamos começar aqui redimensionando esses caras. Agora, gente, é uma questão de gosto. O jeito que vocês ocupariam essa área. No nosso exemplo, o que eu e minha dupla fizemos? A gente agrupou esses 3 renders em cima e a gente agrupou esses 3 renders embaixo. E deixou um espaço no meio deles. Então, vamos fazer a mesma coisa com o nosso exemplo. Vamos primeiro redimensionar esses caras
Vamos juntar esses caras. Vamos juntar esses três. E vamos juntar esses três também. E agora sim, vamos redimensionar esses caras até eles chegarem na borda da folha. E esses caras até eles chegarem na borda da folha. Pronto. Agora a gente tem a média de espaço que a gente vai ter que usar. Vamos puxar esse aqui para cima e colocar esse daqui dentro da nossa folha. Legal, vocês estão vendo que a gente ocupou nosso espaço amarelo com os renders. Só que se a gente desativar essa camada, vocês estão vendo que ficou um espaço branco muito grande aqui. Então, um espaço vazio. Então, o que a gente faz? A gente pode remodelar nossos quadrados. A gente deixa esse espaço em branco menor. Tá vendo? Ficou bem menor, ficou uma coisa muito mais agradável, parecido com o espaço que tem aqui. Você fala, poxa, mas eu tinha deixado tudo isso de espaço dedicado e agora eu diminuí. Não tem problema, gente. Isso aqui é uma coisa que é muito maleável. Você vem aqui no seu quadrado e redimensiona ele. Você tem a consciência de que o espaço que você reservou, ele foi suficiente. O que você tem que fazer agora é redimensionar e ganhar espaço nas outras áreas. Não tem problema nenhum. Então, o nosso memorial descritivo, o nosso espaço de diagramas e o nosso espaço da planta ficaram um tanto quanto maiores. Mas já que esses renders estão organizados de uma maneira muito agradável, tudo bem. Então vamos voltar agora e continuar montando isso daqui. A gente tem agora a nossa planta, que a gente tem que colocar aqui no nosso espaço verdinho. E aí vamos redimensionar, né? Que ela não pode ficar em cima dos renders, óbvio. Aqui no caso ela ficou bem no final da folha, juntinho com o render. Então vamos fazer a mesma coisa. Vamos redimensionar até encostar aqui. E mais uma vez, olha lá. Se a gente ocultar, vocês estão vendo que ela ficou um pouco maior do que o espaço que a gente tinha para ela. Tá vendo que ela extrapola o verde? Não tem problema, gente. Vocês conseguem ajustar esse tipo de coisa. Só que como ela ficou um pouco maior, a gente já tem a consciência que o nosso espaço dos diagramas ficou um pouco menor. Então vamos colocar eles aqui e vamos ver se vai dar certo, se vai ficar num tamanho bom. Vamos redimensionar eles até eles ficarem pelo menos aqui dentro da área. E aí a gente desativa essas cores atrás, só para ver como está ficando. E olha lá, parece que está tudo ok. Se a gente entrar aqui, a gente consegue ver o que está escrito. A planta também consegue ver o que está escrito. Parece que está num tamanho ok. E ele ficou dentro do espaço que a gente tinha reservado. Então agora, o que resta para a gente é o memorial descritivo. Então para esse exemplo, vamos usar um texto qualquer aqui. Dei Ctrl R para aparecer as réguas aqui em cima. Ctrl R, você vai fazer com que elas apareçam. Ferramenta de texto. E vamos fazer só um texto exemplo aqui. Está muito grande, né? Então vamos redimensionar ele para um tamanho legal. Acho que tamanho 14. E vamos só dar Ctrl C, Ctrl V nesse texto de exemplo aqui mesmo, tá? E vamos mudar aqui a fonte. Colocar uma fonte mais leve. Colocar uma fonte light. E vamos fingir que esse é nosso memorial descritivo. Então, nosso grid até agora funcionou. A gente colocou as coisas dentro das áreas que foram destinadas para elas. Agora, vamos desativar esse grid do fundo e vamos ver se o formato que a prancha está montada está agradável. Então, vamos desativar essas cores. E vamos desativar também o grid de trás, só para a gente conseguir ver essa prancha com mais claridade. Então a gente clica com o botão direito, ocultar grade. Pronto. Agora a gente tem a grade totalmente limpa, só para a gente se concentrar para ver se está tudo ok. A prancha, gente, ficou bem parecida com o esquema que a gente tinha nessa daqui. Que a gente, inclusive, usou a mesma estratégia de grid. Então a gente tem os renders na parte inferiores, ocupando quase metade da prancha, né? Então eles são uma coisa bem grande, que é bem chamativa. A gente tem a planta no canto superior direito. A gente tem a planta também no canto superior direito. E a gente tem duas coisas que estão muito perto, que são extremamente importantes. Que é o texto do partido e a explicação do partido. Então aqui,
Esse item faz conexão direta com esses dois, o que é uma coisa muito boa, porque a leitura fica muito mais fluida. E você não tem nenhum problema de entendimento, que caso esses caras estivessem aqui embaixo, ia ser muito mais difícil de você ler, passar por todas essas informações até chegar neles. Ia ficar muito mais confuso. Então essa é a estratégia de grid, gente. Não tem nenhum segredo. É muito amigável, é muito fácil. Usa cores, é bem intuitivo. E o grid também é uma ferramenta que é muito útil, né? As guias. As guias não, desculpa, a grade. Que você consegue parcelar, porque você consegue parcelar seu espaço disponível de uma maneira muito mais tenaz, né? Muito mais calma. E eu acho que isso é uma grande vantagem na hora que a gente tem tantas informações assim para colocar na mesma prancha. Nesse exemplo aqui agora, estou mostrando para vocês uma prancha tamanho A1 que está no formato de retrato, que eu fiz usando as mesmas informações e usando aqui também a nossa grade. Então eu coloquei a grade e usei os mesmos itens e distribuí eles de uma maneira diferente, mas que no final fica agradável do mesmo jeito. Então isso aqui é um exemplo que dá para você fazer de 1 milhão de maneiras diferentes, usando as mesmas informações. Então a gente tem nesse aqui que está em paisagem e nesse aqui que está em retrato, mostrando as mesmas informações. Então é isso, gente, no tutorial de hoje. Só queria mostrar para vocês uma estratégia muito mais legal, né, que a gente pode usar para fazer a montagem das nossas pranchas, o espaço que a gente vai utilizar. Porque senão, às vezes, a gente tem tanta informação e acaba se embananando e as coisas ficam confusas, né? Também já passei por isso, sou estudante e sei como é. Então, muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida, por favor, comentem. Deixem nos comentários sugestões, dúvidas, agradecimentos. Se vocês tiverem gostado, deem joinha. Se vocês não tiverem, deem joinha para baixo. E é isso. Muito obrigado, gente, e até a próxima.